Aleluia. Queridos, Deus não foi pego de surpresa. Antes de criar o homem, Deus já sabia que o homem iria cair. Ele sabia que o homem iria pecar. E antes da criação, Deus já tinha um plano perfeito, um plano para resgatar a humanidade. E nesse plano que Jesus, lá em Efésios capítulo 3, versículo 11, diz que Jesus é o plano perfeito de Deus. Antes da eternidade, Jesus já era o plano de Deus. E lá em Mateus, no capítulo 2, nós vemos quando Jesus, ele nasce. E nessa história do nascimento de Jesus, nós temos 3 tipos de pessoas que reagem a esse projeto de Deus. Talvez você se identifique com uma delas nessa noite. E eu queria ler o texto. Mateus 2, a partir do verso 1, diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes e sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera, e enviando-os a Belém, e disse o seguinte: quando achardes, participai-nos, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Há muito tempo atrás, há muitos séculos atrás, na Inglaterra, havia um hospital, e esse hospital era chamado de Santa Maria de Belém. E 200 anos depois, esse hospital ele foi fechado e se tornou um asilo para loucos. E com o tempo, as pessoas já não chamavam mais de Santa Maria de Belém, mas começaram a falar Bedlam, ou seja, que significa confusão. Queridos, não é surpreendente que um nome tão pacífico como Belém se torne, um nome de confusão. E assim se tornou o Natal nos nossos dias. Em vez de celebrar o nascimento de Jesus, hoje nós celebramos um Papai Noel, uma árvore, presentes. Nós nos lembramos quem é Jesus. O maior momento da humanidade, onde Jesus deveria estar sendo celebrado, na maioria das vezes ele não é nem lembrado, Presentes, árvores, Papai Noel, chocolate, e se tornou tudo uma grande confusão. Jesus, que deveria ser o Senhor, aquele que deveria ser celebrado, ele foi esquecido. E queridos, nesse texto nós vemos 3 atitudes que os homens têm com relação a Jesus. É interessante que nós encontramos Herodes, um monarca, um homem de poder. Este homem era rei e ele fica perturbado porque ele viu em Jesus um rival. E queridos, muitos de nós têm Jesus como um rival. Jesus não pode assumir o trono do coração porque eu tenho minhas vontades, eu tenho o meu orgulho, eu tenho aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. Eu não posso entregar o meu coração para Jesus, porque Jesus ele é rei.
E o rei quer um trono, e o trono é o nosso coração, é a nossa vida. E muitas das vezes nós vemos pessoas que se dizem religiosas, mas o trono do coração não pertence a Jesus. Pessoas que não querem entregar o coração para Jesus, elas ficam perturbadas com a religião, porque a religião, nós não pregamos religião, nós pregamos Jesus, porque Jesus vai requerer o trono, e o trono é a minha vontade, é tudo que eu quero fazer. Queridos, a cidade toda estava perturbada, porque aqueles estrangeiros, eles estavam falando de Jesus, do nascimento de Jesus. Negócios, religião. A religião naquele tempo era um grande negócio. As pessoas vinham de longe para oferecer sacrifícios em Jerusalém, e Jesus chegando iria perturbar e atrapalhar os negócios. E Jesus, ele veio justamente para mudar o status das nossas vidas. Jesus, ele quer ser rei. Jesus, ele quer ocupar o trono. Não tem como você dizer que Jesus é rei se ele não ocupa o trono do seu coração. Não tem como ter festa no céu se no seu coração está a sua vontade, o seu orgulho, está você e não ele. Você está entendendo isso? O nascimento de Jesus significa entregar o coração para um rei, e esse rei é Jesus. A verdade é que Jesus, ele veio perturbar tudo mesmo. Os homens estavam preocupados porque Jesus ia mudar a vida deles. Eles sabiam que algo ia acontecer. E queridos, quando Jesus entra nas nossas vidas, muda tudo. E muitas das vezes nós vemos pessoas que se dizem: ah, eu sou de Jesus, mas não perdoam, não amam, vivem um caminho totalmente diferente. Não tem como servir a dois senhores. Ou você serve a Jesus, ou você serve o mundo. Jesus veio para tomar o controle da minha e da sua vida, e para te dar vida em abundância. Amém? Aqueles homens, eles não queriam entregar o trono do coração. E muitas das vezes nós achamos que nós somos bons demais para precisarmos de um Salvador. Quantas pessoas acham o seguinte: eu não preciso de Jesus porque eu sou bom, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada de errado, eu não preciso de um Salvador. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O plano perfeito de Deus, em João 3,16, diz que ele veio salvar todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a salvação. O plano perfeito de Deus. Herodes ficou perturbado, porque ele sabia que havia um rival para ocupar o trono do coração. Talvez você seja o rei da sua vida. Quem manda na minha vida sou eu. E queridos, muitas das vezes nós vemos isso. Não vou ficar neste lugar porque aqui eu não me sinto bem. Eu não vou fazer isso porque eu não me sinto bem. Nós estamos vivendo a geração que quer se sentir bem. Mas você é da geração que quer ter um rei que manda no seu coração. Amém? Porque se eu quiser me sentir bem, lugar nenhum vai ser bom. Você vai ficar trocando de lugar, porque sempre você vai ser confrontado com quem domina o seu coração. Herodes não queria alguém no trono do seu coração. Você quer entregar o seu coração para Jesus e dizer: Jesus, vem reinar em minha vida, os seus prazeres, nada disso pode reinar na sua vida, só Jesus. Haviam também os escribas e alguns religiosos, e eles eram indiferentes. É interessante que esses religiosos, eles sabiam aonde Jesus iria nascer, eles sabiam tudo sobre Jesus, eles estudavam sobre Jesus, e quando Jesus veio, eles não se interessaram. Que coisa, né? Às vezes nós vemos muita religiosidade e pouco envolvimento com o Evangelho. Muita religiosidade. E queridos, nós sabemos que os tempos estão se cumprindo, porque nós estamos chegando nos sinais que a Bíblia diz que os sinais estão se cumprindo para a segunda vinda de Jesus. E mesmo assim, nós que estudamos tanto sobre ele, não estamos nos preparando. Os judeus se preparavam tanto, eles sabiam quem era, de onde ele viria,
como seria, e quando ele chegou, eles não o reconheceram. E a própria palavra diz que ele veio para os seus e os seus não o conheceram, não o reconheceram. Será que se Jesus passasse por você hoje, você reconheceria Jesus? Há um tempo atrás eu estava vendo uma história que eu achei interessante. Duas mulheres estavam num restaurante chique, almoçando e celebrando, e alguém perguntou: o que vocês estão celebrando? E uma disse o seguinte: é o aniversário do meu filho, recém-nascido. E aí a pessoa perguntou: cadê o aniversariante? Aí a mãe disse o seguinte: você acha que eu traria ele para atrapalhar o nosso almoço? E assim acontece. Nós vamos ver árvores, presentes, ceias de Natal, mas o aniversariante não vai estar na mesa, não vai estar presente, porque muitas das vezes nós não teremos coragem de chamar pessoas que nós descartamos da mesa, sendo que Jesus não descartou ninguém da mesa de Natal. A ceia de Jesus, ela foi com todos, independentemente de quem era. Mas haviam 3 homens sábios. Aqueles homens, eles sabiam quem era Jesus. E João 1:11 diz assim: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha, quando o carcereiro lá em Filipos, ele perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? A resposta foi: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. O plano perfeito de Deus é Jesus. Jesus é a nossa graça. Tudo o que precisava ser feito, Jesus fez. Na cruz foi consumada toda a obra. O nosso único papel é ter fé e crer que Ele é suficiente. Talvez você está dizendo o seguinte: eu não consigo largar um vício, eu não consigo perdoar. Porque quando eu digo o seguinte: eu não consigo largar isso ou aquilo, isso se torna um Deus. Não pode haver outro no trono além de Jesus. Nós não podemos ter deuses. Só Jesus deve reinar nas nossas vidas. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Seu coração está pronto para receber o plano de Deus, o plano perfeito de Deus. Deus sabia que eu e você nós não conseguiríamos. Ele sabia que nós não conseguiríamos nos salvar. Mas antes de nos criar, Ele deixou tudo pronto para que eu e você pudéssemos entregar a nossa vida. Queridos, viver para Jesus não é perder tempo. Viver sem Jesus é viver sem tempo. Viver para Jesus é a melhor escolha que uma pessoa pode fazer. Tudo passa. Os prazeres da vida passarão. Tudo que foi ensinado aqui foi há 2000 anos atrás. O tempo passa, os prazeres passam, mas a nossa alma é eterna. Só ela é eterna. Daqui a 100 anos, nenhum de nós estará mais pisando sobre essa face da terra. Talvez um ou outro desses pequenininhos aí estarão com 110 anos, 108 anos. Nós seremos história. O que importa é se um dia você entregou a sua vida para Jesus e confiou nele para te salvar. Eu quero orar. Talvez você tenha sido como Herodes. Você é o rei do seu coração. Ah, pastor, tem tanta coisa que está ocupando um lugar. Já ouvi muitas pessoas falar o seguinte: eu não posso agora, pastor. Nossa, tem que aproveitar a vida. Essa madrugada mesmo, uma madrugada de ontem, um ônibus cheio de pessoas colidiu. Ninguém estava esperando. Ninguém estava esperando morrer. Hoje pela manhã, um empresário cheio de vida e toda a sua família caiu com o avião. Ninguém estava esperando.
Queridos, a nossa vida, ela passa muito rápido. Por isso, o trono do nosso coração tem que ser de Jesus. Nós não podemos ser religiosos. Sabemos tudo de Deus. Ouvimos mensagens, somos amigos do Evangelho. Visitamos as igrejas, achamos legal, gostamos. Mas se você não se envolver, nada vai mudar na sua vida. Aqueles magos vieram e se ofereceram para Jesus. Eles vieram de longe. Vamos orar. E queria te convidar a ficar em pé. Você sabe qual é o melhor presente que Jesus quer? O presente que Jesus quer não é dinheiro, porque Ele é dono da prata, Ele é dono do ouro. O presente que Jesus quer não é que você salve a natureza, porque Ele cuida disso. O presente que Jesus quer é que você diga: Jesus, vem morar no meu coração. Vem sentar no trono do meu coração. Talvez você se pergunte: pastor, mas e aí o que eu faço depois? Se preocupa não, porque quando o rei senta, ele faz o resto. Primeira coisa que nós fazemos é convidá-lo, falar: Jesus, o coração, o trono é teu. Eu abro mão do trono, eu abro mão dos meus planos, eu me rendo ao Senhor. Quero orar. Talvez você se afastou do Evangelho, talvez você é um religioso, você conhece muito bem tudo sobre Jesus, talvez você já participou, já esteve adorando, já esteve pregando, talvez você já esteve aqui. Mas tudo isso é passageiro, queridos. Tudo é passageiro. Tudo. O que importa é se você viveu para Ele. Se você nessa noite quer se reconciliar com Jesus e oferecer a sua vida, como os reis magos, né? Herodes não quis nem ir lá. E olha que ele sabia que Jesus era rei, mas ele não quis ir, porque ele tinha orgulho. Quem eu, um rei, ir atrás de outro rei? Orgulhoso. Os religiosos estavam muito ocupados com a religião, estavam tão ocupados que perderam o maior evento da história da humanidade. Mas os reis magos vieram de longe e reconheceram quem era Jesus. Se você quer voltar para os caminhos do Senhor, se você quer se render a Jesus, eu quero te dar a oportunidade de você fazer isso nesse momento. Se você quer se oferecer como presente para Jesus, enquanto nós cantamos, eu quero te convidar para vir aqui à frente, para a gente orar junto, celebrando com Jesus o melhor Natal.